Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Marcelo Mendes Sem Ter Medo de Falar. E hoje nós vamos falar sobre a rejeição do ministro e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, sobre o pedido do PL. E ainda a cara de pau de condenar o partido a multa de 22 milhões de reais. Mas antes de mais nada, eu peço, por gentileza, para que se inscreva no canal, ative o sininho para novas notificações, curtem o vídeo, comentem à vontade que eu vou responder a todos e compartilhem, ok? Então, vamos lá. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, acusa o partido do presidente Bolsonaro de litigância de má-fé e inclui Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e Carlos Rocha, no inquérito nas milícias digitais. É uma cara de pau sem tamanho. Ou seja, o Alexandre de Moraes, além de rejeitar o pedido do PL sobre a verificação das urnas, determinou ainda a condenação do partido ao pagamento de multa estipulada e dita anteriormente, de quase 23 milhões de reais por litigância de má-fé. O presidente do TSE também determinou o bloqueio e a suspensão dos fundos partidários da coligação de Bolsonaro, até o pagamento da multa, assim como a instauração de procedimento administrativo sobre eventual desvio de finalidade na utilização da estrutura partidária, inclusive do fundo partidário, em especial no que se refere às condutas de Valdemar Costa Neto e Carlos Rocha, autor do estudo do Instituto Voto Legal. E ainda por cima, a cara de pau é tão grande que o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, ele alegou o seguinte, que há total má-fé da requerente em seu esdrúxulo e ilícito pedido, ostensivamente atentatório ao Estado Democrático de Direito e realizado de maneira inconsequente com a finalidade de incentivar movimentos criminosos e antidemocráticos que, inclusive com graves ameaças e violência, vem obstruindo diversas rodovias e vias públicas em todo o Brasil. Ficou comprovada tanto pela negativa em aditar-se à petição inicial, quanto pela total ausência de quaisquer indícios de irregularidades e a existência de uma narrativa totalmente fraudulenta dos fatos. Ou seja, meus amigos, além de ter um abuso de autoridade fora do comum, o Alexandre de Moraes, ele ainda incita e passa para as pessoas que a manifestação dos caminhoneiros é de uma maneira violenta e antidemocrática, que não é verdade. Os caminhoneiros estão fazendo uma greve em prol do futuro do Brasil, porque os caminhoneiros eles viajam o Brasil inteiro e eles sabem mais do que ninguém de nós aqui que o presidente Bolsonaro fez muito pelo Brasil. E o Brasil está crescendo, o Brasil está melhorando. Mas quando alguém quer um político no poder e você dá poderes ainda para essa pessoa, é o que acarreta nisso daí. Abuso de poder com multas que não tem sentido nenhum. Ainda por cima, ele vai lá e pede bloqueio das contas do partido, então essa multa vai ser paga com dinheiro público. Obviamente, 23 milhões de reais vai ser pago com dinheiro público. Não é estranho? Ele não está nem aí para nós. O Alexandre de Moraes não está aí para o povo brasileiro. E eu já falei em vídeos anteriores, o projeto do ex-presidiário Lula é um só. Projeto de vingança e projeto de poder, juntos, entendeu? Por isso que é um só. Ele não tem projeto para melhoria de vida do povo brasileiro. O próprio vice-presidente eleito na sacanagem, o Geraldo Alckmin, disse que o projeto dele é acabar com o Bolsa Família. Saiu na entrevista isso daí. Ou seja, mais uma vez enganando o povo. Então teve sim fraude nas eleições, por quê? Porque teve promessas para enganar o povo brasileiro e ele disse que não vai cumprir. Então não tem o que discutir, não tem o que falar.
entendeu? E o ministro anexa a decisão relatório técnico do TSE que afirma que as urnas eletrônicas de todos os modelos são perfeitamente passíveis de plena, segura e clara identificação individual, uma a uma. As urnas eletrônicas possuem variados mecanismos físicos e eletrônicos de identificação, que não é verdade. As urnas, quando o PL diz que é uma numeração só, é numeração não é de lote, é a numeração da urna mesmo, que é a mesma. Então, se uma sumir, a outra é o que vai contar, porque tem aquela numeração. Então, falar que cada urna tem a sua identificação própria, isso aí não é verdade. Entendeu? Como bem destacado pelo secretário de Tecnologia de Informação do Tribunal Superior Eleitoral, é descabida qualquer afirmação de que todas as urnas possuem o mesmo número, ou que não possuem patrimônio que as diferencie uma das outras, uma vez que cada urna possui um número interno identificador único, que permite a identificação do equipamento em si. Moraes também incluiu Valdemar e Rocha no inquérito 1474, que apura a existência de milícias digitais antidemocráticas. Quer dizer, resumindo, ele diz que cada urna tem o seu identificador, não é? Então tá bom. Quando uma urna quebra, você coloca a outra no lugar automaticamente, né? E aí, se o número for diferente, será que os votos daquela sessão são cancelados? Será que só porque tirou da embalagem e colocou lá para substituir, vai ter um número igual da outra? A urna vai reconhecer que aqueles votos eram da sessão tal, junto com a outra urna que quebrou, que era da sessão tal? Então, por isso que o Valdemar da Costa Neto está com razão em falar que é uma numeração só. Então, vamos supor, se eu tenho uma numeração X dessa urna, e aqui a numeração Y, se a urna X quebrar, você vai colocar Y, segundo o ministro Alexandre de Moraes. Vai colocar Y, porque tem o seu número. Tá, mas essa urna Y, ela vai reconhecer que falta uma quantidade exata de votos daquela sessão para que essa aqui seja complementada com as duas juntas e ter a mesma contagem exata de votos naquela sessão que teve as duas urnas? Você entendeu? Por que o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, diz com propriedade que a todas as urnas antes de 2020 tem a numeração diferente? Pois é, entendeu? E aí o que acontece? Baseado nisso, o deputado Júnior Amaral, do partido Bolsonaro, o PL, ele questionou o indeferimento do pedido do partido dele para analisar as urnas usadas no segundo turno. Entendeu? Pois, segundo ele, Moraes sequer se debruçou no relatório para emitir opinião. Entendeu? Inclusive, o deputado que é de Minas Gerais criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, no qual ele negou o pedido do próprio partido de anular os votos das 279 mil urnas usadas no segundo turno das eleições. Entendeu? E a legenda insiste em dizer que há inconsistências em 5 modelos de urnas. O deputado classificou o tratamento dado por Moraes a pedido do partido como esdrúxulo. Não estou falando nem sobre o indeferimento do pedido ou a indiferença com os fatos apresentados, mas o desprezo com os fatos, com as informações que contém no relatório. Ele disse em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan, ele sequer se debruçou no relatório para emitir a sua opinião e dar as suas decisões. Entendeu? E o que acontece? Na quarta-feira, o magistrado negou o pedido, entendeu? Como eu disse anteriormente, aplicou uma multa de 29 milhões de reais por litigância de má-fé, entendeu? E bloqueou e suspendeu o fundo partidário da coligação do presidente Bolsonaro, até a multa imposta do PL seja paga, ou seja, vai ser pago com dinheiro público. Tá entendendo agora o que eu disse lá atrás? O ministro Alexandre de Moraes não está nem aí se vai ser utilizado dinheiro público para pagar essa multa. Entendeu? Ele não está nem aí. Ele quer poder. Entendeu? Pense nisso.
Coisas semelhantes só acontecem em países claramente ditadores. Não há em nenhuma democracia o que esse senhor está fazendo, destacou o deputado. Ele ainda defendeu que o TSE apresente tecnicamente a refutação ao relatório de pouco mais de 200 páginas protocolado pelo partido na Corte Eleitoral. Nós estamos nos baseando no relatório técnico. A Justiça Eleitoral que apresente sua refutação técnica. Continuou, e não em menos de uma hora já respondesse essa representação com a faca no pescoço do Partido Liberal, tentando constranger o partido, concluiu o Amaral. Ou seja, o que eu tenho para dizer a vocês, que povo brasileiro, que já tem deputado mexendo os pauzinhos sobre isso daí, entendeu? Já tem deputado questionando a justiça eleitoral, entendeu? Já tem o senador que já está colhendo assinaturas para o impeachment do presidente do TSE e ministro do STF, Alexandre de Moraes. Só o Senado pode desistir. Nome complicado. Eu vou falar o nome aportuguesado mesmo. Só o Senado consegue demitir o ministro Alexandre de Moraes. É um nome difícil, até fugindo na minha cabeça. Entendeu? Só o Senado. E o Senado está fazendo a parte dele. Junto com mais ou menos 181 deputados, estão colhendo assinaturas para a demissão, né, do ministro Alexandre de Moraes. Porque deixou claramente, o próprio deputado disse aí, claramente, que ele não leu nenhuma folha do requerimento do Partido Liberal. Ele não leu. E ainda por cima o desafiou, dizendo, ó, tirou mais 24 horas para você mostrar a inconsistência do primeiro turno. Sendo que o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, ele tinha dito que no final do primeiro turno ele já tinha entregue também. Entendeu? Ou seja, o Alexandre de Moraes sem saída, ele está mantendo o autoritarismo. Aplicando multas milionárias, tudo. Ele, ó, falar o português claro, ele quer o Lula presidente e acabou. Acabou. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro prometeu a reforma tributária, que vai cortar muita mamata desse juiz do STF. Por isso que ele está desse jeito. Então, povo brasileiro, nós estamos no caminho certo. Nós temos que lutar, sim, por um país melhor. Tem que continuar pedindo a interferência das Forças Armadas dentro das 4 linhas da Constituição. Hoje teve uma reunião do presidente Bolsonaro com as Forças Armadas. E eu vou comentar no próximo vídeo, ok? Então, essas são as notícias de hoje, entendeu? Nós não podemos desistir do Brasil, nós não podemos deixar com que um ex-presidiário volte à cena do crime. Eu acredito que isso não vai acontecer. Eu acredito que o presidente Bolsonaro vai sim continuar sendo o nosso presidente do Brasil. Pelo bem do nosso povo, pelo bem do nosso Brasil, ok? Então, mais uma vez, peço para que se inscreva no canal. Peço também para que curtem o vídeo, para ter mais engajamento também. Comentem, compartilhem, entendeu? Pode comentar à vontade, inclusive. Se eu estiver errado, pode falar que eu estou errado. Se estiver certo, pode falar que eu estou certo. E lembre-se, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, ok? Um forte abraço, fique com Deus. Ah, e um detalhe. As notícias aqui ditas como fonte, eu usei o site folhadestra.com. Então, se você puder, dá uma visitadinha lá. Notícia muito boa para quem quer estar por dentro de política, de opinião. Então, www.folhadestra.com. Ok? Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.